Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de 3D Studio Max. Eu vou começar mostrando a navegação mínima e a apresentar as barras de ferramentas para vocês rapidamente. Também não vou mostrar todas as funções de cada botão, do que é que ele faz, mas vou mostrar somente o básico para a gente poder se situar no programa e começar a nossa modelagem realmente. Então, primeira coisa que a gente tem que se orientar no Max é quanto à divisão das barras dele. Tem essa barra lateral e a barra superior, pelo menos por enquanto. A gente ainda vai customizar essa barra, vai tirar alguns botões e acrescentar outros. E para quem for dar continuidade no curso com a aula de render, a gente também vai acrescentar, para quem for fazer o curso de V-Ray, a gente vai adicionar uma barra lateral aqui. E tem várias funções do V-Ray também. Então, basicamente, a nossa barra superior é a nossa barra de interação com os objetos. Ela não cria e nem modifica os objetos. Por exemplo, eu não consigo transformar uma esfera num cubo ou vice-versa, um cubo numa esfera com nenhuma dessas funções aqui de cima. São mais funções de interação, como mover, rotacionar, escala, posicionar os objetos. São funções de organização também, como essa de selecionar por nome, que ele dá uma lista com todos os objetos na cena. Tem o desfazer, o avançar, né, o Ctrl Z, o avançar, se a gente quiser retroceder uma ação. Funções como mirror, alinhar, layers, nosso painel de material, painel de render, a janela de render padrão do Max, e também não vamos usar ela nesse curso de modelagem, só quando a gente for falar de render. Um botão de render rápido, se eu clicar aqui ele vai renderizar. E outras funções aqui da renderizar na Autodesk Cloud, né, que a gente também não vai utilizar. Então, resumidamente, essa barra superior são funções para interagir com os objetos ou editor de material, render, etc. Mas aqui a gente não cria nada, ok? Então, sempre que a gente pensar em criar objetos, a gente vai ter que vir para essa barra aqui lateral. Aqui em cima a gente tem basicamente todas as funções que a gente tem aqui, por exemplo, nessa barra lateral. A gente tem essa primeira opção aqui, a Create. A gente também tem aqui Create. A categoria que está selecionada aqui, Standard Primitives, ele vai mostrar aqui em Create, Standard Primitive, todos os ícones que a gente tem ali naquela lateral, ó, box, cone, esfera, cilindro, tubo. Ele mostra aqui também box, cone, esfera, cilindro, tubo, plane, certo? Então a gente também pode acessar por aqui e várias outras categorias. Aqui são as Extended Primitives também. Ele também tem aqui, ó. Então, essa barra lateral, a gente vai se limitar no começo a essas duas categorias, que é a de Create, onde a gente cria objetos, e a barra Modify, onde a gente modifica os objetos. Tá ok? Então, isso é o básico que a gente tem que compreender aqui dentro do 3D Studio Max. Quanto às categorias dos objetos, eu vou falar logo em seguida para vocês que ele faz essa distinção dos tipos de objetos, porque facilita a organização dentro do programa. E quanto às viewports, vocês devem estar se perguntando por que ele divide em 4 viewports. Alguns de vocês já sabem, mas o Max ele não é só para modelagem de arquitetura. Tem muita gente que trabalha com personagens ou móveis, coisas mais detalhadas que precisam de mais vistas ao mesmo tempo. Então posso ter uma vista de topo, tá alterando alguma coisa na minha planta, por exemplo, já na minha vista esquerda, eu já tá vendo como é que essa alteração está ficando na fachada ao mesmo tempo. Então, principalmente modelagem de personagem, acredito, tem muito essa necessidade. Você tá mexendo no nariz de um boneco e você vê de frente e ao mesmo tempo de topo como é que ele tá ficando.
Então ele dá essa opção e a gente pode customizar, segurando aqui no meio. Eu posso arrastar essa barra. Posso colocar mais viewports se eu quiser configurar também. Eu vou mostrar num vídeo futuro para vocês. Se eu quiser somente duas ou somente... enfim, da maneira que eu quiser dividir essas viewports, eu consigo acrescentar mais outra viewport se eu quiser também. Então, esse retângulo dourado indica a viewport que está selecionada, certo? Não necessariamente a gente precisa trabalhar usando as 4 viewports. Para arquitetura, eu raramente trabalho dessa maneira, eu utilizo essa parte realmente só para trocar de uma viewport para outra. Por exemplo, se eu estiver trabalhando na de topo, eu posso clicar nesse maisinho e aqui em Maximize Viewport. Maximize, não sei direito isso. E ele vai maximizar essa viewport para mim. Mesma coisa para voltar, eu coloco aqui em restaurar viewport. Eu não vou ficar usando esse clique aqui, eu vou usar o atalho que ele indica aqui, ó, Alt W. Então, Alt W, maximiza viewport, Alt W, restaura. Outra coisa que ele vai fazer isso não na que está selecionada. Eu posso estar com a perspectiva selecionada. Se eu fizer Alt W com o mouse em cima da viewport de topo, ele vai maximizar a viewport de topo. Ok? Então, vai e volta, Alt W, onde a gente maximiza e restaura a viewport, certo? Outra coisa também é que não necessariamente porque essa viewport está de topo, ela precisa ficar de topo. Eu posso mudar ela para qualquer viewport que eu queira. Como essa daqui, como qualquer outra. Se eu clicar aqui no mais, aqui em topo, ele mostra as outras funções aqui. Eu posso colocá-la de frente. Se eu quiser essa de frente também eu posso. Eu vou deixar todas de frente. Então não tem problema. Então eu posso, por exemplo, estar nessa daqui de frente, mexer, colocar ela aqui de topo, usando esse cubo. E isso dentro da mesma viewport, certo? Posso colocá-la agora na left, esquerda, costas, fundo, direita. Então não tem problema a gente ficar preso só porque essa viewport está mostrando aqui front. A gente tem que ficar nessa vista frontal. Ok? A gente pode rotacionar e mudar para qualquer outra. E quanto à navegação básica dentro da viewport, certo? O pan é o pan normal, clique com a rodinha, o clique do meio, né, do mouse. O zoom também normal com a rodinha do mouse, não tem problema. O orbit, a gente vai segurar o Alt e dar um pan. Segura o Alt e clica com o botão do meio e aí a gente já vai rotacionar, certo? Vou voltar aqui, vista de topo, pronto. Então, o orbit não tem problema também, é muito fácil dar um orbit. Um detalhe é que onde a gente clica, eu segurei o Alt, cliquei com o botão do meio agora, ele vai rotacionar em torno desse quadradinho que eu cliquei ali, ó. Notem que ele não sai do canto. Certo? Então, onde eu clicar e rotacionar, ele vai considerar como eixo. E vai rotacionar em torno desse eixo. Alt W. Outra dica quanto a viewport também é o Zoom Extend. Se a gente quiser localizar o nosso desenho, eu vou criar alguns objetos aqui. Essas duas linhas mais escuras aqui significam que aqui é o ponto zero das nossas coordenadas. Se eu colocar aqui, ele mostra nossas coordenadas. Ó. Quando eu aproximo daqui, ele aproxima do zero. Tá certo? Então, é recomendado que a gente sempre comece o nosso trabalho próximo do eixo zero, principalmente porque quando a gente começar a importar blocos, se a gente traz uma planta do AutoCAD e ela está distante da origem, lá, sei lá, 1.000, 2.000 metros distante, normalmente os blocos são modelados no eixo zero. Então, quando a gente importar para dentro do nosso desenho, eles vão ser importados nesse ponto. Então, você vai estar com o desenho longe. Quando você importar o bloco, você não vai achar ele, vai ficar procurando
perto do seu desenho e ele vai estar aqui na origem. Então, normalmente eu começo o meu desenho, nossa modelagem 3D próximo aqui da origem, ok? Então, vou criar aqui alguns objetos, em Standard Primitive mesmo. Clicar no box, clica, segura, arrasta, solta, e um terceiro clique ele vai definir a altura, certo? Aqui está na vista de wireframe, eu vou já comentar isso aqui. Vou criar um cilindro, da mesma forma, clica, segura, arrasta. Terceiro clique da altura. Uma pirâmide. Um bule. E um cone. Voltando para a rotação, se eu tiver com algum objeto selecionado e rotacionar, ele vai rotacionar em torno desse objeto selecionado. Note que o objeto fica no canto e não se mexe. Os outros saem do eixo e o bule continua no eixo, certo? Então, se eu não tiver nenhum objeto selecionado, o eixo vai ser onde eu tiver com o clique do mouse. Se eu clicar em cima desse objeto, ó, certo? Então, essa é a forma que ele rotaciona o orbit dele, Alt, mais o clique do meio. O Zoom Extend dele, que é quando a gente se perdeu no desenho, não sabe onde é que está a nossa modelagem, a gente pode encontrar facilmente clicando nesses dois aqui, ó. Se eu tiver algum objeto selecionado, no caso eu tenho aqui um objeto selecionado, ele indica essa barra inferior, e também aqui ele mostra um nome, né? Sempre quando ele não tiver nada selecionado, vou clicar aqui fora, ele não tem nada selecionado, e aqui ele também vai dizer nada selecionado, ok? Então, se eu clicar nessa ferramenta aqui, Zoom Extends All, ele vai localizar todo o meu desenho. Se eu tiver com algum objeto selecionado, ele vai localizar esse objeto. Certo? O atalho é o Z. Vou apertar agora o Z. Se eu tiver com algum objeto, ele vai focar nesse objeto. Ok? Então, essa é a forma que a gente localiza o desenho. É normal demais acontecer isso. A gente está distante, às vezes importa alguma coisa, o desenho some, não sabe cadê. Apertou o Z. Se ele não for de primeira também, ele tem esse... Não sei se é defeito ou se é algum bug do Max, mas às vezes ele não localiza de primeira, mas se a gente apertar uma, duas, às vezes até três vezes, ele localiza o desenho. Ok? Então, o próximo item que a gente precisa também saber é quanto aos tipos de visualizações que a gente tem aqui na nossa viewport. Ele tem alguns tipos aqui estilizados, mas eu não vou comentar, porque é o foco do que realmente a gente vai fazer aqui, certo? Então eu vou voltar aqui ao padrão. Shaded. Os tipos que a gente vai trabalhar são esse aqui, o Shaded, Edge Faces e o Wireframe. Esse modo aqui do Shaded é esse que a gente está vendo aqui, certo? O Edge Faces, ele só funciona junto com o Shaded, que ele mostra as arestas dos objetos, mostra a malha, né? E o Wireframe é a vista de arame transparente, onde a gente consegue ver um objeto através do outro, certo? Então, a gente vai usar bastante essa vista. O atalho é o F3 para a vista de arame. Se a gente tiver no modo Shaded, mais o Edge Faces, que ele está mostrando aqui, que é a malha, a gente pode também desativar através do atalho, é o F4. Então, o F4 liga e desliga as arestas, e o F3 liga e desliga a vista de arame.
tá ok? Então, eu vou também utilizar esse atalho, eu não vou ficar utilizando por aqui. Eu sempre vou utilizar o F3, vista de arame, F4 para mostrar a malha do objeto. E o que é esse modo realistic? Que ele mostra aqui pra gente, certo? Que não tem nenhuma diferença entre o shaded, aparentemente. Vou criar aqui um plane. Clique, segura e arrasta. Solta. Quando eu mudar para o modo realistic, você vai perceber que ele vai tentar criar uma sombra. Ele tenta simular um modo mais real. Então, quando a gente tiver com a nossa modelagem mais complexa, já ela bem mais elaborada, ele vai criar várias sombras. E isso acaba deixando a viewport mais lenta. Ó, cada objeto, ele tenta criar a sombra. E isso acaba deixando a viewport mais lenta. Então, eu particularmente não gosto, não vejo necessidade dessas sombras na viewport. Vocês vão acabar concordando com isso provavelmente mais para frente. E eu sempre utilizo o modo Shaded, onde ele não calcula essas sombras. Tá ok? Quanto a esse cubo, é bem básico também, acredito que nem tem a necessidade de explicar. Ele mostra as vistas. Posso mudar para topo. Também em diagonal, posso colocar de quina. E aqui ele volta para perspectiva de origem do programa, aquela que a gente viu assim que abriu o programa, né? Como se fosse o home, ele volta para a posição original. Então eu posso também segurar nesse cubo para rotacionar. Segurar e arrastar. E não tem muito mais o que falar dele não, é só para facilitar essa visualização. Eu uso quando normalmente estou trabalhando com fachadas e eu preciso colocar ele numa vista pegando bem a fachada, né? Normalmente na ortográfica eu não uso a perspectiva. E ele facilita a gente ter uma visualização da fachada. Tá joia? Outra dica também, quanto a viewport, é o modo ortográfico e o modo perspectiva. O modo perspectiva, eu só utilizo ele quando a gente for posicionar as câmeras, que já for partir para o render, para testar uma iluminação. E na modelagem eu não utilizo a perspectiva, eu sempre utilizo a vista ortográfica. Por que eu utilizo a vista ortográfica? Primeiro porque me incomoda menos, eu vejo os objetos em tamanho real, à medida que eles vão se distanciando da câmera, eles não vão afinando de acordo com a perspectiva, né? Se eu colocar aqui para a perspectiva, dá para ver que ele começa a afinar o objeto aqui devido ao ponto de fuga, né? Então, quanto mais longe isso, mais dificuldade eu vou ter também para selecionar aquele objeto. Já no modo ortográfico, o tamanho que ele tiver aqui na frente é o mesmo tamanho que ele vai ter lá atrás. Isso é um pequeno detalhe, mas o principal motivo é que na perspectiva, quando a gente quer dar o zoom, tem uma hora que ele... Aqui eu estou rodando a rodinha, ó, e ele não chega no ponto que eu quero. Eu fico preso nisso para voltar. Então, posso pegar aqui essa lupa, ela vai mais rápido. Mas ela tem esse bugzinho de... Não é do Max, não é do SketchUp. Todos os programas de modelagem que eu testei em 3D, a perspectiva tem esse probleminha. Então, na vista ortográfica, a gente elimina esse problema completamente. Se eu começar a dar o zoom aqui, eu chego bem próximo e volto. Não tem esse problema da perspectiva. Tá ok? Então, eu sempre vou trabalhar na ortográfica e não vou trabalhar na perspectiva. A não ser quando a gente for criar as câmeras, porque o render realmente tem que ser em perspectiva. Na ortográfica não ficaria nada realista. Então, quanto à criação básica dos objetos, é essa que eu mostrei para vocês já. De clica, segura, arrasta e solta.
terceiro clique finaliza. Aqui embaixo a gente tem as propriedades do objeto, vão aparecer aqui. No caso, assim que a gente criar ele vai mostrar aqui, porque eu ainda estou com esse objeto aqui selecionado. Ele me mostra, deixa eu editar logo em seguida a criação. Quando eu disse selecionar esse objeto, sair aqui do box, clicando com o botão direito. Se eu clicar nele de novo, não vai me mostrar mais essas opções aqui, porque esse é o painel de criação. Então, se eu quiser modificar, eu tenho que vir no painel de modificação. Com o meu box selecionado, aqui ele vai me mostrar as opções para eu modificar ele. Dizer o tamanho do comprimento, largura e altura. Tá certo? Então, sempre que quiser modificar, vem aqui no painel de modificação. Ele só deixa a gente fazer modificação aqui no painel de criação, logo em seguida que a gente criar o nosso objeto. Por exemplo, esse bully. Logo que eu crio, ele me mostra aqui o painel com as propriedades dele. Com o raio, quantidade de segmentos, as opções do corpo, da alça para segurar, da tampa. Tá ok? Se eu sair, der um clique com o botão direito, ele vai sumir aqui. E ele some as opções de modificação. Eu só vou conseguir modificar agora no painel de modificação. No painel de criação, não consigo mais. Então, essa é a forma básica de criar alguns objetos no Max, esses objetos primitivos. E outra coisa importante é quanto à categoria dos objetos que a gente cria. Aqui a gente tem o objeto do tipo Geometry, representado por essa esfera, os objetos Shapes, Luz, Câmera, e esses outros eu não vou entrar em detalhes que a gente não vai utilizar. E se eu abrir aqui o nosso painel de selecionar por nome, onde ele mostra todos os objetos da nossa cena, ele não está mostrando aqui os objetos que a gente já criou. Por que ele não está mostrando? Porque a gente tem um filtro aqui em cima com relação aos tipos de objetos. Então só está habilitado aqui a luz. Eu não tenho nenhuma luz na minha cena, então ele não está me mostrando nenhuma. Eu vou habilitar aqui os objetos do tipo Geometry. Vou desligar as luzes. Vou habilitar aqui os Shapes. Apesar de que a gente não tem nenhum, eu vou mostrar agora para vocês. Fechar esse painel. Logo em seguida dos objetos do tipo geométricos, a gente tem aqui os Shapes. Né? Os Shapes são os objetos que eles só têm forma, mas não tem volume. Então, aqui a gente tem um círculo, elipse, esse daí, que eu não sei, Ngon, não sei como, que abreviação é essa, a gente pode dizer o número de lados que a gente quer. Criação, estrela. Então, essa é outra categoria de objeto. Se eu voltar aqui no meu painel de lista, painel de selecionar por nome, agora ele me mostra aqui, ó, círculo, do lado tem o ícone dos Shapes, elipse, Ngon, estrela, certo? Se eu estiver procurando por um objeto do tipo Shape, eu posso desligar o filtro com relação aos objetos com volume, e ele vai me mostrar só os objetos do tipo Shape, porque só ele está habilitado aqui em cima. Esse outro filtro do objeto do tipo XREF, então eu vou desligar também. Esse painel, quando a gente for utilizar, eu vou fazer um pente fino nele e mostrar todas as funções que ele tem, que a gente pode encontrar mais fácil os objetos na cena. Tá ok? Então, para finalizar essa aula, vou só mostrar o básico aqui também. A gente tem nesse painel aqui, você criar um novo arquivo. Tem a função de reset, que tem uma diferença entre eles dois, uma pequena diferença, mas tem. Abrir arquivo, salvar, salvar como. Tem aqui dentro do salvar como todos os programas, tem o Save As, que é o comum, você pode salvar uma cópia como, e o Save Selected,
eu posso simplesmente selecionar um box desse, usar o Save Selected, ele vai criar um arquivo novo para mim, somente com esse box aqui e excluir todos os outros, vai salvar somente isso aqui. Então eu posso pegar uma cena que eu já tenha feito e eu quero salvar só a cadeira, que eu usei numa cena interna. Então eu entro no meu arquivo, seleciono a cadeira, dou um Save Selected e ele vai salvar só a cadeira daquela cena para mim, não vai salvar a cena inteira. Aqui é a ferramenta de import, exportar, mandar para, você pode trabalhar integrado com outros softwares da Autodesk. Referência para a gente usar Xref ou esse Manage Link também, que a gente consegue trabalhar com arquivo modelado em outro programa da Autodesk. Tem para gerenciar no Set Project Folder, não utiliza essa função. E propriedades que também não chego a utilizar isso aqui não. Então, para a gente resetar o nosso arquivo, se eu usar esse new, ele vai deixar o meu arquivo do zero, mas as viewports e as configurações que eu mexi, ele não vai mexer. Se eu colocar aqui não salvar, ele apagou tudo, mas continua a viewport, o programa do jeito que a gente tinha feito as alterações. As viewports estão desconfiguradas e tal. Se eu vier em reset, ele vai me perguntar se eu realmente desejo resetar. Eu vou dizer que sim. E ele agora sim, ele deixa o programa aberto como padrão que a gente viu assim que abriu ele. Então essa é a diferença. Se eu colocar em new, ele vai realmente apagar tudo, vai me deixar começar um novo desenho, mas ele não volta ao padrão. Então eu me acostumei já a usar o reset. Sempre que eu quero reiniciar o meu trabalho, começar um arquivo do zero, eu dou um reset nele e não uso o new. Ok? Então, essa é a aula de interface, o mínimo realmente que a gente precisa aprender. As ferramentas básicas também, como mover, rotacionar e scale, eu vou mostrar à medida que a gente for usando já junto com a modelagem. Até a próxima aula.